um império que dominou 3 continentes por mais de 600 anos e controlou cidades sagradas como Meca, Jerusalém e Constantinopla. Por que então ouvimos tão pouco sobre o Império Otomano? Esta civilização não foi apenas um detalhe na história mundial. Foi uma das potências mais duradouras e influentes que já existiu, moldando o comércio global, a tolerância religiosa e até mesmo nossa cultura do café. Mas nas narrativas ocidentais, frequentemente é reduzido a estereótipos de turbantes e sultões exóticos. A história otomana começa não em palácios dourados, mas nas planícies da Anatólia. No final do século XIII, a atual Turquia era um mosaico fragmentado de senhores da guerra e impérios em colapso. Os turcos seljúcidas haviam desmoronado sob invasões mongóis, criando um vácuo de poder que seria preenchido por uma pequena tribo nômade, liderada por Osman I. Osman não nasceu na grandeza. Seu povo vivia em tendas, não castelos, mas ele era um líder carismático e estrategista brilhante. Por volta de 1299, declarou independência dos seljúcidas e começou a esculpir um principado na fronteira bizantina. O que torna a ascensão otomana fascinante é a estratégia diplomática. Osman oferecia segurança e benefícios fiscais aos camponeses cristãos das terras conquistadas. Muitos preferiam o domínio otomano ao Estado bizantino em colapso. O exército otomano adoptava esse rapidamente, combinando táticas nômades com técnicas de cerco sofisticadas. Esta flexibilidade permitia conquistar tanto fortalezas quanto campos abertos. Em 1354, cruzaram para a Europa pela primeira vez, capturando Galípoli. Este foi o momento em que os otomanos se transformaram de potência regional em império transcontinental. Murad I formalizou o famoso Corpo de Janízaros, uma infantaria de elite formada por jovens cristãos convertidos. Embora controverso pelos padrões atuais, os janízaros eram revolucionários para a época, treinados desde a infância e leais ao sultão. O momento mais transformador chegou em 1453, com a conquista de Constantinopla. Mehmed II, conhecido como o Conquistador, tinha apenas 21 anos quando sitiou a antiga capital bizantina. Sua arma secreta era um canhão gigantesco que media 8 metros de comprimento e disparava projéteis de pedra, pesando mais de 270 quilos, bombardeando as muralhas milenares. Após 53 dias de cerco, em 29 de maio, os otomanos romperam as defesas e a cidade caiu. Esta não foi apenas uma conquista militar. Foi o fim simbólico da Idade Média. A queda de Constantinopla cortou as rotas comerciais terrestres da Europa para a Ásia, forçando os europeus a buscar caminhos marítimos e iniciando a Era dos Descobrimentos. Mehmed entrou na cidade não como destruidor, mas como restaurador. Converteu a Hagia Sophia em mesquita, preservando sua arquitetura magnífica. Convidou gregos, armênios e judeus para repovoar a cidade. Longe de arrasar, Constantinopla transformou-a em Istambul, uma capital multicultural que prosperaria por séculos. Esta tolerância raramente é destacada nas narrativas ocidentais, mas era central à estratégia otomana. Através do sistema Milei, permitiam que comunidades religiosas governassem seus próprios assuntos internos. Os otomanos não tentavam apagar a história, mas escrever-se nela de forma inclusiva. O século XVI marcou a Era Dourada Otomana. Sob Solimão, o Magnífico, o império alcançou sua extensão territorial máxima, da Hungria ao Iêmen, da Argélia ao Iraque. Solimão não era apenas conquistador, era poeta, legislador e reformador, conhecido na história turca como Kanuni, o legislador. Ele reestruturou o sistema legal imperial, combinando a lei islâmica com decretos sultânicos para criar um código mais justo. As artes floresceram espetacularmente. O arquiteto
Mimar Sinan, projetou mais de 300 estruturas, incluindo a deslumbrante Mesquita de Solimão. E não podemos esquecer que os otomanos introduziram o café ao mundo. Em meados dos 1500, cafeterias surgiram por todo o império, funcionando como salões sociais, onde as pessoas se reuniam para ler poesia, jogar xadrez e debater política. Os otomanos as chamavam de escolas dos sábios. Então, por que ouvimos tão pouco sobre os otomanos hoje? A resposta está no declínio e no esquecimento deliberado. No século XVIII, o Império começou a vacilar. Derrotas militares, nacionalismo crescente e corrupção interna corroeram seu poder. Os impérios europeus, fortalecidos pela industrialização, viam os otomanos como o homem doente da Europa. Historiadores ocidentais frequentemente descartavam os otomanos como atrasados ou decadentes. Os otomanos se tornaram vilões em óperas, ameaças em livros didáticos e notas de rodapé na grande narrativa ocidental. Mesmo seu capítulo final, o colapso após a Primeira Guerra Mundial, foi ofuscado pela ascensão da Turquia moderna. Mas o império que durou de 1299 a 1922, mais de 600 anos, não pode ser descartado como anacronismo. Isso é mais longo que o Império Romano do Ocidente. Este império governou as cidades mais sagradas do islamismo, regulou o comércio entre 3 continentes e resistiu aos mongóis, cruzados e czares russos. O silêncio ocidental sobre o Império Otomano não é apenas uma lacuna histórica, é um ponto cego. O Império Otomano foi construído na estratégia, sustentado pela tolerância e inovação, preenchido com histórias humanas reais, de uma das civilizações mais diversas da história. Redescobrir os otomanos é redescobrir uma peça crucial da história global que merece ser compreendida em toda a sua complexidade fascinante.